Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para continuar nossa matéria de Química Orgânica. Nas últimas aulas de Química Orgânica da semana passada, nós falamos de aldeídos e cetonas. Fizemos, inclusive, atividades mostrando a diferença que existe entre aldeídos e cetonas, certo? Então, sendo assim, nós precisamos dar continuidade a essas funções oxigenadas que nós temos. Até agora, nós já falamos. Primeiro falamos dos hidrocarbonetos, que são só hidrogênio e carbono, e depois falamos das funções oxigenadas. Entre as funções oxigenadas, nós falamos do álcool, enol, fenol, falamos do aldeído e da cetona. Nessa aula, nós vamos falar dos ácidos carboxílicos. Então, prestem atenção. Os ácidos carboxílicos são diferentes daqueles ácidos que vocês estudaram lá o ano passado, ácidos de acordo com Arrhenius, Brownstein-Lowry, Lewis. Não, aqueles são ácidos inorgânicos. A gente vai falar agora de ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, gente, eles são muito mais fracos que os ácidos inorgânicos. A gente viu, por exemplo, algumas características, como a capacidade de corroer, que a gente falou que faz o ácido ser um ácido muito forte. Esses ácidos inorgânicos são ácidos mais fracos. Esses ácidos orgânicos são ácidos mais fracos que os ácidos inorgânicos. Vários deles são usados na nossa alimentação, no nosso dia a dia. Nós vamos falar sobre isso, tá? Então, olha só. Deixa eu explicar para vocês como que a gente vai reconhecer o ácido orgânico. Então, você se lembra que lá na química inorgânica que você estudava lá no primeiro ano, você reconhecia a fórmula do ácido porque ela começava com o H, certo? Na verdade, você estudou que o conceito de ácido era toda substância que em presença de água libera H+, certo? Isso continua valendo. Só que os ácidos orgânicos, gente, você vai ter lá uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica ela pode ter vários tamanhos. E você vai ter nas extremidades, os carbonos da extremidade podem estar fazendo, olha, uma dupla ligação com o O e uma simples ligação com o OH. Esse aqui é o grupo funcional
dos ácidos carboxílicos. Esse grupo funcional chama-se carboxila. Você vai ver que em alguns exercícios ele vai aparecer desse jeito, ó. Vamos colocar essa cadeia aqui, esse composto. Ele pode aparecer simplesmente assim, ó. H3C, CH2, CH2, COOH. Você já deduz que se é COOH, quer dizer que esse C está fazendo uma dupla com o O e está ligado também com o OH. Ou ele pode aparecer aí com essa dupla ligação em várias direções. CH2, C, por exemplo, dupla O, OH. Ele pode estar de lado. Isso aí não vai fazer diferença para você, tá? Você tem que entender que esse C, assim, ó, dupla O, OH, você tem que entender que um dos Cs ou os dois Cs das extremidades vão estar fazendo uma dupla com o O e uma ligação simples com o OH. Essa é a deixa para você reconhecer o ácido carboxílico. Você lembra que o aldeído também tem na extremidade um C que faz uma dupla com o O? Só que do outro lado, esse C liga com quem? Com o H. Então, vocês vão perceber, escuta só, lá na cetona, você se lembra que era só o C dupla O, que do outro lado esse carbono estaria ligado a outros carbonos? Então, vocês vão perceber, gente, que esse C dupla O, ele vai aparecer em várias funções. Várias. O que vai determinar o que é a função, esse aqui é cetona, não vai ser o C dupla O, vai ser, na verdade, o outro elemento a que esse C está ligado. Então, o que você tem que pensar na hora de reconhecer? Porque você vai ser muito cobrado no que diz respeito a reconhecer a função. Então, você precisa reconhecer o que é aldeído, o que é cetona, o que é fenol, o que é enol, o que é ácido carboxílico. Você tem que reconhecer, mais do que nunca. Então, você vai ter que olhar o seguinte: tem C dupla O, não quer dizer nada. Tem C dupla O, você tem que olhar o que tem junto com esse C dupla O. Do outro lado, esse C dupla O está ligado com quem? Do outro lado, o C dupla O está ligado com o OH. Então, é um ácido carboxílico. Do outro lado, o C dupla O está ligado com o H. Então é um aldeído. Do outro lado, o C dupla O está ligado com C e C. Então é cetona. Então, esse outro lado do C é que vai determinar para você de qual função você está falando. Ok? Então, olha só. Se você tem o grupo funcional na extremidade da cadeia, quer dizer que você vai começar a numerar essa cadeia sempre pelo grupo funcional. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o grupo funcional está aqui. Então, esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ok? Então, são 4 carbonos, o prefixo vai ser but. Na cadeia principal, eu só tenho ligações simples, então vai ser AN. E a terminação dos ácidos carboxílicos, que é o quê? Oico. Lembra que você tem que colocar antes a palavrinha ácido. Então, aqui, ó, você vai contar, é tudo o mesmo composto, olha, são 4 carbonos aqui também. Então, você vai me falar que esse aqui é o ácido butanoico. Ele é um ácido que não tem ramificações, tá vendo? E se tivesse ramificações, como que ficaria?
Ó, vou pegar aqui, dupla O, OH, aí vou colocar uma ramificação aqui, uma ramificação aqui. Ó, H3, H, H2, certo? Então, o que nós vamos fazer? A cadeia principal, ó, eu tô vendo, C dupla O, do outro lado ele tá ligado com quem? Com OH, então é um ácido carboxílico. Minha cadeia principal é essa, certo? Então, se a minha cadeia principal é essa, eu vou numerar a partir do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Eu tenho uma ramificação no carbono 3 de um carbono só, que se chama o quê? Metil. Ramificação de um carbono é metil. Ok? E eu tenho uma ramificação no carbono 4, que é um aromático que está ligado direto na cadeia principal. Quando o aromático está ligado direto na cadeia principal, como que é o nome dele, gente? Fenil. Lembra do fenil e do benzil? Então, fenil aromático está ligado direto na cadeia principal. O benzil, entre o aromático e a cadeia principal, existe um carbono. Então, ó, como que eu vou dar nome? O F vem antes do M. Então, vai ficar 4 fenil, 3 metil. E agora, são 5 carbonos na cadeia principal, olha. Ah, desculpa, gente, eu esqueci de um detalhe. Quando for ácido, antes de você colocar as ramificações, você vai colocar a palavra ácido aqui, ó. Essa palavrinha ácido, ela vem antes de tudo. Então, você bateu o olho, viu que é C dupla O, H, a primeira palavra que você vai colocar é o ácido. Aí, depois você coloca as ramificações todas. E, por último, você vai colocar a cadeia, ó. São 5, então vai ser pente, ligações simples, an, e a terminação do ácido, que é o pentanóico. Então, ácido 4-fenil, 3-metil-pentanóico. Esse é o nome dele, tá? Então, ó, nós temos, vou dar um exemplo de alguns ácidos muito conhecidos. Nós tivemos aqui, ó, esse ácido. Quantos carbonos que eu tenho nele? 2 carbonos. Se eu tenho 2 carbonos, eu vou colocar lá, ó, ácido et. Ligações simples. An. Terminação do ácido etanóico. Lembra, gente, que eu falei com vocês que o et, na nomenclatura vulgar, na nomenclatura usual, você troca pelo A7. Isso aqui é importante demais, porque se ele for usar nomenclatura vulgar, nomenclatura usual, essa daqui é uma das principais, ó. Então, esse ácido etanóico, na nomenclatura usual, ele é conhecido como ácido acético. Aí, toda vez que você vir o A7, você sabe que ele está ligado, ele é o mesmo et, que corresponde a 2 carbonos, certo? E esse ácido acético é o ácido que a gente tem lá no vinagre. Então, você já viu que o vinagre ele tem um cheirinho muito característico, que você reconhece de longe. Aquele cheirinho é do ácido acético. Então, se você pegar ácido acético puro, você vai achar que é vinagre. Então, o cheiro é o mesmo, tá? Esse ácido butanóico também, ele é um ácido que forma quando a manteiga fica rançosa. Aí você cheira, fica aquele odor desagradável, azedo. Esse azedo é o ácido butanóico, que é também chamado de ácido butírico. É um outro tipo de nomenclatura usual que também pode aparecer. Se apareceu ácido antes e apareceu igual butírico, você já sabe, ó, ácido tem C dupla O, OH.
Se é but, quer dizer que são 4 carbonos, certo? Então, as cadeias, tanto as cadeias normais quanto as ramificadas, você vai proceder da mesma maneira, sem nenhum problema. Lembra também desse tipo de fórmula, de linha, né? Toma cuidado com ela, ó. Se eu te der aqui, ó, isso aqui é um ácido. Olha, por que é um ácido? Porque esse carbono aqui está fazendo uma dupla com o O e está ligado com o OH. Então, a gente tem uma tendência muito grande a achar que quando aparece OH é álcool. Quando aparece dupla O é cetona. Então, muito cuidado, porque normalmente ele dá cadeias enormes e nessas cadeias tem várias funções. Ele vai pedir para você reconhecer essas funções. E você vai reconhecer assim, ó, bateu o olho, tem C dupla O? Não quer dizer nada. Esse C dupla O do outro lado, ele está ligado com quem? Aí que você vai reconhecer a sua função. Ok? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Vou fazer uma dessa de linha para vocês poderem treinar um pouquinho. Vou colocar aqui, aí eu coloco aqui assim. Olha só. Vamos lá, temos que fazer o nome dele. Então, eu tô vendo, ó, esse C aqui tá fazendo a dupla O, tá ligado com o OH. Então, ele é um ácido carboxílico. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, tá? Fez isso, você então vai dar nome para o seu ácido carboxílico. Como que você vai dar nome para esse ácido carboxílico? Olha lá. Vamos ver aqui. Espera aí um pouquinho. Ó, você vai dar nome da seguinte maneira. Vamos numerar a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Eu tenho uma ramificação no carbono 2 que tem 1, 2 carbonos. Eu tenho uma ramificação no carbono 4 que tem 1 carbono. Então, essa ramificação de 2 carbonos é um etil. Essa ramificação de 1 carbono é um metil. Certo? Então, agora eu vou dar nome. Eu já vi que é um ácido, então a primeira coisa a se fazer é colocar a palavra ácido. Coloquei a palavra ácido. Tá, o E vem antes do M. Então, ácido 2-etil 4-metil. Nomeei as ramificações. Agora eu vou para a cadeia principal. Ah, eu tenho mais uma ramificação aqui, gente, que eu esqueci, ó. Desculpa. Ó, tá errado aqui então, ó. No 2 e no 3 e no 4 eu tenho metil. Então, eu vou colocar 2-etil, 3, 4 dimetil. E a cadeia principal, que é os 5 carbonos, o prefixo é pente. Ligações simples, e a nomenclatura do ácido, que é o oico. Ok? Beleza. Então, ácidos carboxílicos, ninguém vai errar. Vamos falar hoje ainda dos éteres. Éter ou éteres. Tem gente que acha que éter é unicamente aquele composto que a gente usa no hospital, usava antigamente no hospital, que tem um cheiro muito forte. Hoje eles foram completamente abolidos, porque descobriu-se que o éter, ele tem características, né, gente, cancerígenas. Então, quem mexe com éter tem muita chance de desenvolver câncer. Então, ele foi tirado dos hospitais. Antigamente, a gente até falava assim, ó, eu tenho horror de cheiro de hospital. O cheiro de hospital era muito confundido com o cheiro do éter.
porque usava-se éter como bactericida, para limpar todo o centro cirúrgico, para limpar quartos sujos. Então, hoje, depois que se descobriu isso, o éter foi tirado de circulação. Existem outros produtos hoje que fazem a mesma função sem o problema da doença, tá? Mas os éteres, na verdade, eles não são um composto. Aquele composto que a gente usava, ele faz parte da classe dos éteres, igual a acetona faz parte do grupo das cetonas. Então, o éter, você vai reconhecer porque ele não tem C-O. Presta atenção. Ele tem o oxigênio como se fosse um heteroátomo na cadeia. Então, ó, no meio da sua cadeia, tem lá, entre os carbonos da cadeia principal, aparece um oxigênio. Só isso. Só isso. E mais nada. Quando você vir sua cadeia principal e entre dois carbonos você notar a presença de um oxigênio, pronto. Você já matou qual é a sua função. A sua função é o éter. E esse oxigênio, gente, ele geralmente divide a cadeia principal em duas partes. E normalmente uma das partes é maior e a outra parte é menor. A nomenclatura do éter, ela faz da seguinte maneira. A gente pega a porção menor da cadeia, a gente vê quantos carbonos tem nela, coloca o prefixo com a terminação ox. E a parte maior da cadeia, você olha lá quantos carbonos tem, e a terminação ano. Então, olha só, nesse caso eu tenho 2 carbonos de um lado, 2 eu sei que o prefixo é et, e 3 carbonos do outro. 3 eu sei que o prefixo é prop. Então, eu vou pegar o menor com a terminação ox e o maior com a terminação ano. Então, vai ficar etoxipropano. O éter que a gente usava lá nos hospitais é esse éter aqui, ó. Que o O aparece exatamente no meio da cadeia, tá vendo? Ele divide a cadeia em duas partes iguais, 2 para um lado e 2 para o outro. Então, tanto faz, ó. 2, eu sei que o prefixo é et. Aqui também vai ser et. Então, ó, é igual para os dois lados. Como que é o nome dele? Etoxietano. Tá? Quando você tem desse jeito, ó, outra situação, ó, H2, H3. De um lado, ó, o oxigênio está aqui no meio. De um lado eu tenho um carbono, você sabe que é met. Do outro lado você tem 2, você sabe que é et. Então o nome oficial desse daqui vai ficar metoxietano. Aí existe sim a nomenclatura usual. Na nomenclatura usual, a gente coloca a palavra éter e a gente transforma os dois como se fossem ramificações. Olha, eu não tenho um et e um prop, então eu vou chamar ele de éter etilpropílico. Esse daqui eu tenho 2 etes. Então, eu vou falar que esse aqui é o éter dietílico. 2 etis, dietil. Esse aqui vai ser o éter metil
etílico. Ok? Então, olha só, até agora a gente falou. Vamos fazer uma recapitulação aqui, ó. Falamos do álcool, onde você vai ter a cadeia, que pode ser aberta ou fechada, só com ligação simples e o OH ligado nela. Falamos do fenol, onde você vai ter o aromático e o OH ligado direto nele. Falamos do enol, onde você vai ter uma cadeia que também pode ser aberta ou fechada, mas ela tem uma dupla e o OH está ligado nela. Falamos do aldeído, que você tem uma cadeia e você tem um C fazendo uma dupla com o O de um lado e do outro lado ligado com o H. Falamos da cetona, onde você tem uma cadeia, onde o C está fazendo uma dupla com o O e dos outros dois lados ele está ligado com carbonos. Falamos dos ácidos carboxílicos, que você tem uma cadeia, o C está fazendo uma dupla com o O e do outro lado ele está ligado com o OH. E acabamos de falar dos éteres, onde você tem uma cadeia e o oxigênio aparece como um heteroátomo, ok? A nomenclatura, o álcool termina com ol. Aqui o fenol, você vai colocar hidroxi alguma coisa. O enol termina com enol. O aldeído termina com al. A cetona termina com ona. O ácido carboxílico termina com oico. E o éter é o oxano. Então, esse aqui é o resumo das 7 funções oxigenadas que nós vimos até agora, tá? Tem mais? Tem mais funções ainda para a gente ver, tá? Nós estamos falando de cada uma delas separadamente, porque mais do que saber dar nome, para você é importantíssimo saber reconhecer cada uma dessas funções, ok? Vou parar por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer atividade sobre isso, tá bom? Beijo para todos!